E aí vamos começar a nossa live de hoje, num dia muito especial para mim, tá? Porque hoje meu filho faz 10 anos, meu presente. Como ele ainda está em aula, a festa vai ser amanhã, né? Um futebol de sabão. E aí, Vamos fazer uma revisãozinha com o pessoal, algumas pessoas que vão entrar novas hoje, explicando um pouquinho qual é o propósito da live, né? uhum, Explicando um pouquinho qual é o propósito da live para algumas pessoas se conectarem, né, com a proposta dessa sequência de lives aqui, né? Nós decidimos fazer essa sequência de lives para falar, apresentar para vocês um pouquinho do conteúdo que nós abordamos na formação de líder contemporâneo, líder coach contemporâneo, que é uma formação que a gente já está aí entrando pela quinta turma. Então, é bacana vocês entenderem como funciona esse ciclo. A gente vai trazer dicas aqui, mais pontuais, como parte do conteúdo que nós apresentamos nessa formação. Ok? ok. Ah, a Temos uma. Suelen me disse que é a primeira live. Obrigada, Celine. Obrigada pela. A gente quer bastante perguntas hoje, a gente quer que vocês interajam, tirem as dúvidas, tá? Não acaba aqui nessa live, a gente vai estar discutindo com vocês. Tiverem dúvidas, podem mandar no direct, que a gente vai interagindo aí até a próxima terça-feira. Então, para o pessoal se conectar, nós temos um conjunto de conteúdos, né? Nós pincelamos rapidamente alguma coisa na live da terça-feira passada, mas hoje a gente dá início ao bloco de conteúdos oficialmente, que é o primeiro módulo, que é visão sistêmica, né? Então, nós temos 6 módulos: visão sistêmica, autoconhecimento e autoinfluência. Depois nós falamos no terceiro módulo de pensamento estratégico, equipe de alta performance, produtividade, e no final nós falamos de desenvolvimento de pessoas e curva da mudança. Então, na verdade, não é uma live por módulo, nós passaremos uma média de 4 a 5 lives por módulo. É muito conteúdo para a gente compartilhar com vocês, então a gente quer que essa live seja prática, traga para vocês coisas que vocês possam aplicar, tá? É uma sensibilização, na verdade, é uma degustação para o encontro, para os módulos presenciais, para a formação presencial, que a gente vai abrir turma aí, novas turmas em janeiro, né? Estamos encerrando agora em dezembro uma turma em Salvador e vamos abrir turma em janeiro em Salvador e Feira, tá? Quem tiver interesse aí já pode depois conectar com a gente na mensagem direct. Hoje nós vamos falar de visão sistêmica, que eu não ia contar para vocês, mas eu vou contar que é um módulo aplicado por Carol. É a menina dos olhos dela, dentre outros conteúdos. Então, a gente vai ficar nesse Sim. bate-papo, mas é um módulo aplicado por ela. A formação a gente sempre alterna, tá? Um módulo Carol, um módulo eu, cada uma dentro da sua área de atuação, da sua expertise, fica mais fácil a gente conduzir. Mas sempre as duas em palco, né? O tempo inteiro em turma com vocês, né? Bom, a Suelene está perguntando, vai ter turma em Alagoinhas? É uma grande possibilidade. A gente já fez uma turma em Alagoinhas, inclusive, ano passado, mas tendo quórum, tendo alunos, a gente monta a turma com muito prazer, sim, Suelene. Marilúcia também tinha me mandado uma mensagem no privado, ela disse até que inclusive iria assistir hoje, querendo saber se teria turma aqui também, né? Vamos sentir e vamos. Não é impossível de forma nenhuma. É bem possível, até porque a gente já teve uma turma aqui com sucesso, o pessoal da farmácia Silva Rocha, da farmácia Multi, Prática, de Entre Rios e Ambupe. como eu Passinha? falei, prática, a gente precisa realmente de um volume de alunos que viabilize as dinâmicas, as interações, a troca, o networking para vocês, a troca de experiência. A gente acredita muito, a gente, claro que tem módulo, tem conteúdo teórico, mas a gente acredita muito no que vocês colocam em prática em sala, na mão na massa, que é isso que gera aprendizado, né? Vamos lá, Carol? Bom, vamos lá. A gente vai introduzir nossa noite, né? Primeiro, assim, trazendo uma informação acerca de pensamento, né? Pensamento sistêmico. Então, assim, o pensamento sistêmico, a base dele é a gente conhecer a realidade das distorções. Então, tem uma coisa na PNL que é muito interessante, que são os filtros,
né, das percepções. Então, a gente capta as informações do mundo, né, através dos órgãos do sentido. Então, tato, olfato, paladar, audição, visão. Então, todo mundo capta a mesma coisa. Então, se eu pego nesse copo com água, e todos vocês estão vendo, eu estou tocando, se você tocar é a mesma coisa que eu, só que o que, que acontece a partir daqui? A gente vai gerar uma interpretação. Então, é como se nós tivéssemos realmente um filtro, e dentro desse filtro vão estar as nossas experiências, vão estar as nossas crenças, e isso aí vai fazer com que a gente interprete todas as vivências, todas as experiências que nós temos. E aí, qual é o outro ponto que vem logo depois disso? É algo chamado distorção, generalização, né? E a gente faz com que a informação, ela para cada um vai ser de uma forma diferente. Então, a gente interpreta o mundo de uma forma diferente. E isso vai gerar um pensamento. Então, vamos pensar numa distorção, Cassinha é um exemplo clássico, isso é até polêmico, quando a gente fala nos cursos, né? Tipo, homem não presta. Né? Então, o que faz com que as pessoas tenham essa crença reforçada, né? E confirmando essa hipótese de que realmente não. Aí a gente vai falar de um monte de coisa para falar de hipótese, eu não vou chegar até lá, não. Eu quero só dizer o seguinte: isso é uma generalização e não deixa de ser uma distorção, né? É verdade que nenhum mundo presta. Então, qual foram as experiências dessas pessoas, dessas mulheres, que fizeram com que elas generalizassem isso? E aí a gente vai ter uma série de coisas. Vamos fazer isso, vamos trazer um exemplo para o nosso processo de gestão. Então, se você teve a experiência de ser roubado, por exemplo, né? Ou de um colaborador que você já está habituado, você dá ele um pouquinho mais de função, ele já começa a se esquivar. Então, você tem uma experiência que gerou uma crença que, se você confiar, aquilo ali vai virar intimidade e você não vai conseguir mais controlar, nem conduzir, nem liderar de forma ecológica aquele colaborador. Então, a partir daí, eu vou gerar um pensamento, eu vou gerar um comportamento. Então, os filtros das percepções, ele faz com que a gente não deixe de não mexer no sistema de crença, né? Mas é uma coisa interessante a gente saber que são as nossas crenças e as nossas experiências que distorcem, omitem, generalizam a informação. Isso gera um pensamento. Então, o pensamento vai gerar um comportamento. Então, como é que eu mudo um comportamento? Eu mudo o comportamento quando eu mudo um pensamento. E como é que eu mudo um pensamento, Francisca de Cássia? Aumentando a qualidade da minha percepção, né? A gente precisa fazer essa ponte, né, com a liderança contemporânea. Tudo a gente vai tentar fazer para vocês uma conexão, para vocês entenderem por que, que a gente começa esse conteúdo com pensamento sistêmico, com visão sistêmica, na verdade, né? Para chegar em todo o contexto que a gente vai falar, a gente precisa levar em consideração como o líder consegue enxergar o contexto que ele está inserido, captar os estímulos que ele vai receber, ou as informações que ele vai receber, e construir um pensamento para uma tomada de decisão mais assertiva. Então, esse caminho que vocês precisam, que nós precisamos ter para melhorar a tomada de decisão, começa pelo que Carol falou, que é por esses filtros. Mesmo assim, né, obviamente que pessoas com filtros parecidos vão se conectar mais rapidamente, mas o que está em discussão não é isso. Como é que um líder vai olhar para um contexto e conseguir perceber a realidade, e não o que ele entende como ideal, né? Essa conexão toda de pensamento é para mostrar para a gente que na tomada de decisão existem dois caminhos para se tomar decisão, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas tudo começa pela percepção. Se eu percebo de forma equivocada, eu conduzo todo o meu processo de pensamento de forma equivocada e, consequentemente, a minha tomada de decisão e o meu posicionamento ou os meus comportamentos vão ser sempre em função da minha percepção. Para que um líder possa perceber o que está acontecendo no ambiente dele
corporativo ou no ambiente dele de uma forma sistêmica, ele precisa ser imparcial e neutro. E isso é extremamente desafiador, né? Não dá para ignorar os padrões comportamentais desse líder, não dá para ignorar as vivências e as experiências que ele já teve, como o Carol falou. Então, é todo um começo de trajetória para vocês perceberem como é delicado ou como é desafiador fazer uma liderança contemporânea, né? Se adequando a tudo isso. Então, o grande desafio começa por aí, é entender que no processo de construção do pensamento, a sua percepção vai fazer toda a diferença, né? Como você percebe esse ambiente, o que você faz com as informações que você recebe, vai te aproximar ou não de uma decisão um pouco mais assertiva ou um pouco mais dentro do contexto, mesmo que ela te desagrade, mesmo que ela não seja confortável para você, tá? A gente vai falar isso e mais adiante a gente vai desconstruir de alguma forma, deixar vocês com uma pulguinha atrás da orelha, quando a gente falar que, na verdade, a gente não pensa para decidir, a gente decide e argumenta, né? O caminho é um pouco contrário, né? Os estudiosos Sim. conseguem mostrar isso, que a gente não analisa simplesmente um contexto e toma uma decisão. Na verdade, a gente, enquanto ser humano, a gente já sabe o que quer, já tem uma prévia e a gente começa a argumentar para defender esse ponto de vista. Sim, e aí tem uma coisa interessante, que quando a gente, ainda na percepção dos filtros, né, a gente vai falar de crença, né? Vai bater exatamente em crença. A crença, e a PNL fala muito disso, os processos de coach, todos são em cima daquilo que você acredita. E aquilo que você acredita, na verdade, é a realidade? Quais são as evidências? Porque como é que a gente derruba uma crença? Como é que a gente trabalha para derrubar uma crença num processo de liderança, num processo de coach, num processo de autotransformação, no processo de autoconhecimento? Então, é um dos temas que a gente tem, inclusive, né, na formação de PNL, tem um módulo só de sistema de crença. Na formação de coach, só de sistema de crença. E a gente pode, durante todo o programa de líder coach contemporâneo, a gente vai sempre estar falando de crença. Né? E aí é onde vem o pensamento sistêmico, você vai precisar ver a realidade e não a distorção. E normalmente quando está distorcido a gente tem uma crença que é uma crença limitadora, que é algo que não impulsiona, é algo que não faz com que você realmente olhe a realidade. Então vamos voltar para essa crença, né, por exemplo, de que não adianta eu fazer isso, não adianta eu fazer que não vai dar em nada. Né? Era um outro contexto, era num outro momento. Então, agora é um novo contexto, são novas pessoas. Então, na dúvida, a gente checa. Um líder contemporâneo precisa, na dúvida, ele precisa checar. E isso é interessantíssimo. E aí a gente vai falar daquela pirâmide, Cassinha, das competências inconscientes, porque aí você vai tomando consciência. O primeiro nível é eu não sabia que não sabia. E aí, quando você faz seus programas de formação, você se conhece, você lê livros, você se dá conta de que suas crenças elas estão te impedindo muito mais do que estão lhe impulsionando a chegar no seu resultado, você muda o nível e aí você agora eu sei que não sei como é que eu vou fazer essa gestão funcionar, como eu vou bater essa meta, como eu vou desconstruir, como eu vou impulsionar essa equipe para a gente bater a meta, para atingir os nossos resultados ou para motivá-las, ou para fazer ir junto comigo até onde eu preciso chegar. E aí você vai investindo ainda mais em você. Você vai se abrindo, você vai revendo conceitos, e você vai partir para o próximo nível, que é agora eu sei que sei. E a partir daí vai chegar um ponto que você vai ficar no automático. E aí é onde a gente entra no sistema 1 e 2, né? Porque todas as informações... Vamos só estruturar essa pirâmide, porque a gente não tem imagem, mas não é difícil de Sim. perceber. Então, estruturando essa pirâmide que a Carol falou, nesse processo de tomada de consciência, de aprendizagem, que é diferente do adulto para a criança, né? A criança ela tem
uma aprendizagem por repetição ou por cópia até uma faixa dos 6, 7 anos. Depois disso, a gente começa a analisar prós e contras, né? A gente começa a fazer essa análise. Então, estruturando essa pirâmide, a gente tem o que a gente chama de incompetência inconsciente, né? Que é o que o Carol falou, eu nem sei e não sei que não sei. Então, a gente costuma dizer que é o paraíso, né? Porque tudo você diz, não fiz porque não sei, não agi porque não sabia. Então, é o paraíso das vítimas, dos justificadores, é esse momento aí. Depois ele avança para uma incompetência consciente. Ele sabe agora que ele não sabe, que ele não consegue perceber. Isso vai evoluindo. Até que ele chega na competência consciente, então ele já sabe mais ou menos o que é que ele quer. E para tomar aquela decisão, ele precisa pensar, ele precisa estruturar, ele não consegue fazer ainda está refém dos hábitos. E quando atinge, né, o tão sonhado patamar da competência inconsciente, onde o nosso arsenal de decisões do sistema 1, ele está do sistema 2 ele está adestrado, né? São dois sistemas que a gente vai falar um pouco para vocês como funciona, né? Na tomada de decisão, e que faz com que nós achemos que estamos pensando sobre uma decisão. Sim, e Carolzinha, a Joelma fala, na maioria das nossas decisões, nossas crenças pessoais interferem diretamente no resultado. A gente vai detalhar um pouquinho disso, Joelma, quando a gente fala que no processo de tomada de decisão, a gente vai perceber que tem um sistema intuitivo e automático o tempo inteiro, dando a chancela, dando o aval e apertando o botão do OK na tomada de decisão. tem um ventinho aí, é o ventinho da sua sala aí, né, Cassim? Tá fazendo barulho? Não, eu só percebi aqui, é só porque eu sei como é que acontece. E ainda na estruturação da pirâmide da incompetência consciente, é uma coisa que a gente precisa perceber que muitos dos nossos colaboradores, ou até nós mesmos, quem de nós, em algum momento, não sabíamos aquilo, tínhamos consciência da nossa incompetência, mas a gente, por alguma crença limitante, a gente não diz para o nosso superior, ou para o nosso par, ou para quem quer que seja, que a gente não sabe. Isso é uma das coisas que é interessante. Aí eu vejo, né, quando a gente conversa um pouco e faz as rodas de conversa com gerentes, com líderes, e aí ele fala, por que não falou que não sabia? E aí a gente vai entrar num pontinho que é interessante. A gente tem uma dificuldade nas empresas de desenvolver pessoas, porque a gente não tem tempo. A gente contrata uma pessoa, a gente dá pequenas pinceladas, não tem aquela. São poucas as empresas que trabalham, né, os esquemas de. Principalmente quando a empresa é pequena e você tem que dar conta, ou de médio porte você não tem aquela função de trainee, depois de sênior, enfim. Né? O que acontece é que quando você se pergunta onde foi a falha, onde é que foi, ele ia tão bem, de repente, você já parou para pensar em algum momento que aquele colaborador, ele tem medo de dizer que ele não sabe, porque ele tem receio de que aquilo gere a demissão dele? Quantas pessoas, vocês que são gerentes ou que são donos do seu negócio, ou que já presenciaram, já sentiram. Aí a gente tem vários níveis, né? Mas eu estou falando aqui para um público que pensa em liderança. Já perceberam que vocês não têm paciência, né? O nome é esse, né? Vamos levar para a pessoalidade. Eu não tenho paciência de ensinar a quem tem dificuldade de aprender. E aí a gente vai costurando, né? Essa que é a visão sistêmica. A gente vai costurando as várias áreas. E aí, de repente, aquele colaborador que você colocou ali, ele tem mais facilidade de lidar com o público, mas ele tem dificuldade de computador. Então, uma coisa puxa a outra. Por isso que a gente precisa liderar para as pessoas, para as circunstâncias, customizar o seu processo de liderança. Isso é que é ser líder contemporâneo.
É quando a gente tem a habilidade de poder ver de forma ampliada, né? Ainda dentro desse processo de aprendizagem, quando você começa a perceber sistemicamente as estruturas da empresa, os departamentos, para saber como eles podem interagir, essa percepção do líder acerca das necessidades e do contexto de cada pessoa e de cada departamento ou de cada setor também vai passar pela dificuldade de não só admitir que não sabe, também pela dificuldade de nos autoavaliarmos, porque existem vários estudos que comprovam que nós somos muito ruins em nos autoavaliarmos, que na verdade nós temos uma margem de erro aí entre 60% e 65% de autoavaliação, de uma nota, né? Normalmente, quanto mais nós nos desenvolvemos, mais vulneráveis nós ficamos nessa autoavaliação. Nós somos ruins em nos autoavaliarmos. Então, o líder tem uma tendência, as pessoas de uma forma geral, mas o líder tem uma tendência a se dar uma nota muito além do que ele realmente deveria estar recebendo. Eu sempre falo, quando eu falo de percepção, de visão sistêmica, de autoavaliação, eu preciso ter a maturidade para fazer uma conexão ou uma combinação da minha percepção com a percepção do meu liderado, com a percepção dos meus pares, né? Para que eu chegue num denominador comum e entenda se a minha percepção está mais próxima da realidade ou mais próxima de uma distorção. Para que aí o meu processo de tomada de decisão seja um pouco menos prejudicado, um pouco menos comprometido nisso. Né? E se você quer saber se você é um bom líder, ninguém melhor para dar essa informação do que os seus liderados. Né? Tem que ter muita coragem para entrar nesse processo de autoavaliação associado a uma avaliação externa. Se você quer saber se você é uma boa mãe, quem tem que dizer são seus filhos. Se você quer saber se você é uma boa esposa, quem tem que dizer é o seu marido e por aí vai. Então, para você saber se você é um bom liderado, um bom líder, quem tem que fazer esta avaliação é o seu liderado. Né? Quem tem que te dar essa chancela, esses nortes, são os seus liderados. Né? E a partir daí você começa a fazer um levantamento de que pontos você quer trabalhar, ou você quer se desenvolver ou desenvolver nessa equipe. Eu queria fazer uma ponte, Carol, retomar com esse processo de tomada de decisão, falar um pouquinho que não é simplesmente perceber o que está no contexto, é o que eu faço com isso depois que eu percebo. Isso, perfeito, perfeito. Como é que eu transformo isso em decisões, lutando ou me defendendo contra os vieses, as heurísticas, me defendendo do óbvio, do que parece óbvio, né? Porque quando a gente fala, gente, de visão sistêmica e de pensamento sistêmico, a nossa capacidade de conectar pessoas em ambientes e contextos. É a capacidade que o líder tem de entender que o todo, ele interdepende das partes, que ele precisa dessa não é uma homogeneidade porque eles são diferentes, mas dessa interconexão mesmo, né, entre as partes, e que essas partes vão ser diferentes, vão ser divergentes e que em algum momento vão tomar decisões, cada uma a partir dos seus mapas. E aí vale a pena a gente falar um pouquinho dessa tomada de decisão, como ocorre esse processo de tomada de decisão nas pessoas, Carol. Eu acho que isso é bacana, sinalizar e quebrar alguns paradigmas acerca de tomada de decisão. Né? Aqui, durante as lives, a gente vai estar sinalizando algumas literaturas, né? Alguns livros para vocês, que são os livros que a gente tem como embasamento para as teorias que a gente trabalha no Leader Coach contemporâneo. Um deles é um livro chamado Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que é um prêmio Nobel de pensamento econômico, de pensamento de psicologia econômica, e que desenvolveu uma das teorias mais atuais e mais utilizadas em relação ao processo de tomada de decisão, que já corroborou com vários conteúdos e vários outros prêmios nobres nesse circuito, né? E a teoria de Kahneman fala de como decidimos, de como pensamos, por isso que o título do livro é Rápido e Devagar, né? Então ele traz dois sistemas, um sistema 1
e um sistema 2. Um sistema 1, que é o sistema automático, intuitivo, é quem bate o martelo, é quem aperta o botão, no final das contas. É onde a gente está na maior parte, é o sistema onde tudo é percebido, é onde tudo é interpretado, é logo no 1. Né? O 2 é que vai validar 1, mas a gente está na maior parte do tempo no 1. É o 1 que diz 2 mais 2, 4. Mas a gente, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Né? E o sistema 2, que é o sistema lógico, complexo, é o sistema que vai fazer, ao invés de fazer a conta 2 mais 2, vai fazer a conta 385 vezes 1.100. Né? Então, não é uma coisa que você faz num piscar de olhos. Você vai precisar parar, raciocinar, reunir estruturas para tomar essa decisão. Mas é bacana a gente entender o seguinte: nós, mesmo quando o sistema 2 processa, mesmo quando o sistema 2 elabora, quem aperta o botão e diz vá é o sistema 1. Então, o Kahneman provou que dentro desse sistema, algumas teorias, inclusive a teoria desenvolvida por professora Vera Rita aqui no Brasil, ela chama isso de semáforo emocional. Né? Que o botão, a luz verde que diz siga, ela é disparada pelo sistema 1. Né? O sistema 2 ele vai dar o vermelho de cuidado, o amarelo do pare, né? Aquela toda estrutura, mas quem diz vai, siga é o sistema 1, e ele não é construído, na verdade, ele é construído por todos os atalhos cerebrais que nós construímos. Então, eu vou tentar dar um exemplo para vocês estruturarem isso. Né? Se nós estivermos todos conversando, viajarmos para uma cidade diferente, e vamos supor que nós a gente, num bate-papo de um curso, conhece uma pessoa e ela diga assim, você pergunta, onde que tem um restaurante perto? Então, você não conhece a cidade, é novo para você, e aí essa pessoa vai dizer, aqui na esquina tem um restaurante bacana chamado Flor de Maracujá. E aí você vai para esse restaurante pela primeira vez, provar, né, a comida do Flor de Maracujá. São 5 dias de curso. No segundo dia, você fala assim, eu queria provar uma comida diferente, queria ver uma coisa, mas o Flor de Maracujá é aqui do lado. Né? E se você questionar novamente ou alguém sobre uma indicação ou tiver que fazer um esforço extra para tomar uma decisão, o seu cérebro vai dizer assim, lembra do Flor de Maracujá? Que uma pessoa que estava aqui do seu lado, do curso, na qual você confia, já te indicou? Atalho, é prático. O nosso sistema, o nosso cérebro, ele tem uma coisa muito forte que é a inércia. Então, sempre que ele tiver que tomar uma decisão, que já tenha sido um caminho neural construído, que já tenha um atalho, ele dificilmente vai fazer uma força extra para criar essa nova alternativa. Então, isso acontece o tempo inteiro na gestão. Né? Você, no seu ambiente corporativo, você está o tempo inteiro cheio de heurísticas, cheio de atalhos, cheio de caminhos, cheio de coisas que você já construiu e que você acredita que aquela é a melhor solução, que aquele é o melhor caminho. Então, neste momento, tomar uma decisão fora da caixa vai exigir que você acesse o sistema 2. Isso dá um trabalho danado, né? Isso gera exaustão. Então, o que a gente faz? Toma decisões que o sistema 1 já disse, vai e faça. Né? O Kahneman, ele traz as decisões por impulso. Mesmo porque toda vez que a gente precisa racionalizar, parar e projetar, nós ficamos vulneráveis a uma série de emoções e isso aumenta a margem de erro na tomada de decisão. A decisão que é rápida, a decisão que é por impulso, ela tem menos chance de sofrer desvio. Adestra o sistema 1 e que a gente treina o sistema 2. Né? Educa. A grande sacada é essa, quanto mais você desenvolver o pensamento, quanto mais você se antecipar as decisões de forma racional, mais esses atalhos serão favoráveis. Então, o que você vai fazer, na verdade? Encher o sistema 1 de boas escolhas.
treinar o sistema 1, adestrar o sistema 1, para sempre que ele tiver que tomar uma decisão rápida, já seja uma decisão dentro do que você desejava e não algo fora do que você imaginou. Mas eu não sei se eu fui clara, mas o que eu quero mostrar é que nós, mesmo quando nós pensamos muito sobre alguma coisa, existe uma coisa que Carol falou lá no início, que, que são as nossas crenças, que já apoiam as decisões do sistema 1, que no fim das contas são elas que vão, é ele que vai bater o martelo e dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que decidir. A prova disso é que às vezes nós fazemos coisas que não queremos fazer. Né? A gente sabe que não podia comer aquilo e come. A gente sabe que não poderia comprar certas coisas e compra. E se arrepende depois. Então, o 2 pensou, fez uma contabilidade mental acerca dos prejuízos, né? Porém, o 1 disse, vai e faça. O semáforo, a emoção. A professora Vera chama do tchan. Quando você, mesmo sabendo que aquilo que o sistema 2 decidiu é melhor para você, mas o tchan está no 1, naquela coisa que gerou a emoção que você quer escolher. Boa noite. Assim, Eduardo Boa noite. Bonfim disse que está lendo o livro Rápido e Devagar. Isa está mandando um beijo, dizendo que Eduardo está muito sabidinho. Você está lendo pela primeira vez ele, o Rápido e Devagar? Eu só não queria te aterrorizar, mas vai ser sua sequência. A primeira de 5. A grande sacada é que, assim, se o sistema 2 endossa o sistema 2 é que endossa o sistema 1, né? E como é que a gente vai fazer para que as nossas respostas automáticas elas sejam mais elaboradas, elas sejam mais assertivas, elas sejam mais coerentes? Né? O que vocês acham que a gente precisa fazer para que essas decisões, que o sistema 1 ele esteja assim mais apto, né, para falhar menos, né? Como é que isso vai acontecer? Aí eu vou deixar, né, também para que eles possam participar e a gente vai falando. Eu vou só puxar um ganchinho para dizer só uma pista. O processo de aprendizagem acontece repetindo. Então, eu sempre falo isso nas aulas, e falo isso até no consultório, quando eu estou atendendo, eu falo que o processo de conhecimento, de aprendizagem acontece, é um processo eletromagnético. Um neurônio faz sinapse com outro neurônio, e a repetição disso é que gera um aprendizado. Então, o processo de autoconhecimento é um processo de aprendizado. Né? Então, a repetição é que faz com que você gere um novo aprendizado. Então, como será que eu vou capacitar o meu sistema 1 de mais decisões assertivas, de mais conhecimentos em que eu posso usar de pronto, né? Porque o sistema 1 ele é completamente desprovido de consciência, ele é rápido mesmo. É papufia, é nele que a gente perde completamente a cabeça. E ele é o que a gente usa mais. Então, a sacada é como eu vou fazer que esse sistema meu, né, 1, ele entre em ação e sejam as decisões mais assertivas, né? E ele funciona a partir das experiências, né? Do conhecimento aprendido. Então, Joelma está dizendo, treinar. É uma soma, viu, Joelma? É treinar com você aumentar o nível de atenção e foco. A percepção ela faz toda a diferença nisso. Eu gosto muito de dar um exemplo que é fácil de ilustrar explicando, que é uma imagem que circulou muito na internet de um possível ovo com batatas palito ao lado, que na verdade a imagem não é do ovo, né? Não é um ovo com batatas, e sim uma porção de iogurte com um pêssego cortado ao meio, no meio do iogurte, com maçãs cortadas em forma de palito ao lado. E aí, para explicar como funciona a criação, a construção de uma heurística na cabeça da gente, mesmo as pessoas que já sabem que aquilo não é ovo com batata frita,
vai olhar por algumas vezes essa imagem e antes de usar o sistema 2 para buscar a informação e racionalizar que aquilo é iogurte, pêssego e maçã, primeiro vai enxergar o ovo e a batata. Então, mesmo quando o líder começa a treinar, Joelma, e a desenvolver essa habilidade de enxergar o contexto de uma forma diferente, ainda assim, no dia a dia dele, lidando com o liderado, ele primeiro vai ter um pensamento que já é recorrente, ele vai ter o pensamento que ele já costuma ter na tomada de decisões, ele vai julgar como ele já julgava antes alguns comportamentos, antes dele parar e pensar, opa, pode ser algo diferente disso. Será que eu estou enxergando realmente o que é? Será que é coisa da minha cabeça? Será que eu construí isso? Mas vai além disso. Eu falo isso em sala de aula, eu dou esse exemplo, né? Vai além disso. O Kahneman e outros pesquisadores, né, ligados à área de comportamento, ligados à área de psicológica, eles fizeram alguns experimentos e um dos que mais me chocou é um experimento ligado à capacidade do indivíduo de tomar decisões ou de anular ou comprometer o processo de tomada de decisão a partir do que ele está vendo com os canais que Carol comentou lá atrás. Lembra? Nós percebemos pelos 5 sentidos as pessoas normais, né, que não têm nenhum tipo de deficiência, e mesmo as que têm algum tipo de deficiência, acaba que um outro sentido compensa a ausência de um deles. Mas, enfim, ele percebe. E esse experimento é bacana relatar para vocês, porque mostra como nós somos vulneráveis para construir o pensamento sistêmico. Como nós somos vulneráveis para construir o processo de tomada de decisão. Nesse experimento, os indivíduos eram colocados, eu vou resumir, né? Eram colocados diante de uma tela onde tinham 3 linhas de 3 tamanhos diferentes. Imaginem uma linha A, B e C em 3 tamanhos diferentes. E aí, tinha um painel onde ele escolhia a alternativa com uma outra linha embaixo, sem nenhuma letra, onde ele tinha que apertar o botão da linha cujo tamanho se assemelhava a essa linha base. O que aconteceu? De forma resumida, enquanto um painel estava desligado, ou seja, as primeiras pessoas que entraram na sala e apertaram esse botão, elas realmente olharam o tamanho da linha C, que era a linha do mesmo tamanho da linha em questão, e marcaram lá a opção C. Com a inversão, quando foi colocado um painel onde cada pessoa que apertava um botão ia aparecendo lá o placar, o que aconteceu? Quando a partir da 15ª, 16ª pessoa que marcava a letra A era totalmente diferente do tamanho, era a menor de todas, era um tamanho extremamente diferente. Mas quando a pessoa entrava, olhava para o painel e tinha assim, 80% ou A, ela ia e marcava A. Então, ou seja, quando a maioria tinha escolhido uma alternativa totalmente diferente da realidade, este indivíduo acabava sendo induzido e escolhia o que a maioria tinha escolhido. Ele estava diante da linha e, mesmo assim, ele escolhia a alternativa cuja o placar indicava que a maioria tinha escolhido. Mas isso não é o mais grave. Aí você vai dizer assim, esse Maria vai com as outras, né? Só porque a maioria escolheu a linha A, ele vai escolher a linha A. Não, esse estudo evoluiu e esse estudo foi monitorado com equipamentos que medem atividade cerebral e a imagem projetada na retina. E, pasmem, quando esses indivíduos foram monitorados, ele olhando para o painel primeiro e depois olhando para as opções, a imagem que se formava na retina dele era a imagem que a maioria tinha escolhido, não a imagem certa. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber a gravidade desse experimento, quando a maioria está vendo, quando existe uma pressão social sobre um comportamento ou sobre uma escolha, eu, mesmo sem querer, acabo enxergando isso como uma alternativa ou como a alternativa. Então, o indivíduo que estava
apertando o botão da alternativa errada, que a maioria tinha escolhido, ele estava enxergando aquela opção. Né? Ele estava enxergando aquela linha como a linha correta. Então, é muito mais grave ter pensamento sistêmico numa cultura contaminada, num ambiente onde a maioria tem vícios, onde a maioria segue caminhos neurais costumeiros, exige muito do líder. Existe a persistência, exige a capacidade do líder de se desafiar e se perguntar todo dia, é isso mesmo? É isso mesmo? Será que o que eu estou enxergando é real? Será que o contexto que eu estou analisando é verdadeiro? Será que eu não estou contaminado pelas minhas próprias crenças? Será que não tem outra possibilidade além dessa? Né? É o tempo inteiro a gente se perguntando. Alguém perguntou o nome do livro, mas eu vi que o Eduardo já respondeu, chama Rápido e Devagar, de Kahneman, Daniel Kahneman, e tem outros autores que participam, né? E que é um livro que traz a base do pensamento, da formação do pensamento, da tomada de decisão, baseadas no sistema 1 e sistema 2. Perguntas, pessoal? Alguma pergunta sobre esse processo de tomada de decisão? A gente não vai conseguir abordar esse assunto em uma live, é um assunto muito, muito importante, é um assunto que norteia e quebra muitos paradigmas, tira muita culpa de líderes, que fica, meu Deus, não é possível que eu não enxergue nada diferente. Às vezes vem alguém de fora, totalmente livre das heurísticas, totalmente livre dos vieses, sem contaminação, e entra no contexto e enxerga coisas que ninguém nunca viu ali. Né? E é exatamente E por quando ele enxerga coisas que nunca viu, qual é a proposta? É de mudança. E mudança, propor mudança, gera caos sempre, né? Você está no caos, mas gerar mudança é caos também. Então, quem acompanhar a gente até o final, né, lá nas últimas lives, que vai ser implementação de mudança, a gente vai falar bastante disso. Quais são as fases da mudança, né? O impacto que uma mudança causa na gente, principalmente quando a gente fala da revolta, da raiva, da contestação da mudança, do que o nosso corpo, a nossa mente sente diante de um primeiro estímulo da mudança. A gente fala bastante disso e como reagir a isso. eu costumo falar, fazer uma correlação com a nossa estrutura, né, de personalidade, com o nosso ego, com aquilo que a gente conhece. Então, vamos imaginar, ouvi isso num curso, um exemplo, né, que uma facilitadora deu, sobre, ela fez uma correlação do ego com a ilha, né? Então, ela disse o seguinte, que muitas vezes a gente está ali na ilha. Vamos imaginar a ilha, né? A gente numa ilha. A gente conhece as mesmas coisas, a gente faz as mesmas coisas. De uma certa forma, aquilo tudo está dando certo, né? Está caótico, mas está todo mundo na tal da zona de conforto. E nesse lugar a gente conhece o caos desse lugar, a escassez desse lugar, a problemática desse lugar. E aí nos é proposto, agora você vai além mar. Imaginar que se você conseguir sair dessa ilha, você vai ter uma vida muito melhor. E aí? Como é que a gente vai arriscar o desconhecido? Quando quem de vocês, né, que está aí presente, quem de nós, né, Cassinha, nunca arriscou sair um pouco da ilha e além mar, passar por tempestades, por escassez, por mudança, aí você propõe a mudança, que é eu vou além mar, e de repente você estava numa paisagem fantástica e valeu a pena, e o sacrifício valeu a pena, mas foi um caos também propor a mudança, né? E o gestor contemporâneo, ele vai ficar o tempo inteiro, ele vai ter que aprender a lidar com a frustração, ele vai ter que aprender a lidar com a teoria do caos, que a Cassinha vai falar na implementação de mudança, né? Ele tem que estar preparado. E como é que ele vai estar preparado? Se preparando o tempo inteiro. Treinamento é para sempre, desenvolvimento é para sempre. O que a gente hoje sabe, amanhã talvez não sirva mais. Então, a mesma força que a gente usa, a mesma energia que a gente usa enquanto gestor para lidar com o cenário de hoje é o mesmo, ou os comportamentos, que às vezes o cenário vai ser o mesmo. Você tem as mesmas políticas e procedimentos da empresa e você vai precisar tirar leite de pedra, né? Vai precisar fazer crescer naquele mesmo cenário, você vai precisar mudar em comportamento, agir em comportamento.
Então, E quando a que gente fala de pensamento sistêmico, e que você traz a necessidade de se reinventar, a gente é impossível não fazer analogia com o conceito de mundo VUCA, né? Do mundo volátil, do mundo incerto, né? Da incerteza que acontece, que o gestor, que o líder contemporâneo vai precisar enfrentar. Então, às vezes, ele vai construir toda uma estratégia, vai tirar a situação, o colaborador da situação de exaustão, seja lá o que for, e esse ciclo é muito rápido. Daqui a pouco, todas as decisões que ele tomou não servem mais e precisam ser reestruturadas, precisam ser recomeçadas, repensadas, né? Então, é um ciclo. A habilidade de lidar com a frustração neste cenário de gestão pede os conteúdos do segundo módulo, que é a capacidade de se autoconhecer, de se autogerenciar, de autoliderar, né? Então, o líder precisa observar que tudo que ele avaliou, tudo que ele percebeu naquele contexto, não necessariamente vai ser reestruturado ou reaproveitado no novo contexto ou dentro com a própria equipe, né? Isso está mudando muito rápido. Essa mudança de estrutura dentro da organização é cada vez mais dinâmica e o líder, quando olha para um ambiente e consegue identificar os pontos de caos e reagir de forma rápida, sim, ele mostra a capacidade que ele tem de fazer os ajustes que são necessários. Na formação, a gente sempre fornece para vocês ferramentas como o PDCA, como várias ferramentas práticas para vocês rodarem dentro do sistema. Tem um videozinho no YouTube bem bacana que traz uma reflexão fantástica para o líder, chamado O Mito da Caverna. Né? É um mito grego, é um conto da mitologia que traz a capacidade de lidar com de frustração do líder quando ele, às vezes, quer mostrar um cenário para o colaborador. Ele desenha, ele fala, gente, é isso aqui, né? Precisa ser assim, vai dar certo assim. E o colaborador não enxerga. E o colaborador, às vezes, não acolhe, não se engaja, né? Porque hoje eu dei um exemplo para um coach meu. Ele falou assim, mas isso é óbvio, isso aqui é uma caneta e ponto final. Né? E aí eu falei, peguei a caneta tinha um daqueles prendedores que a gente prende assim, né, na roupa, aquele clipezinho. Eu peguei a caneta com o clipe virado para ele e pedi para ele descrever a caneta. Né? Aliás, com o clipe virado para mim. Ele não via esse clipe. Então ele só via a parte preta da caneta, uma caneta preta, assim. Aí eu falei, com clipe de metal. Ele, não tem clipe de metal. Eu virei a caneta, tem um clipe de metal. Né? A parte que você está vendo não tem um clipe de metal porque ela está virada para mim. Mas é a mesma caneta. Né? Aí ele começou a rir, você está brincando. Eu falei, não, estou te mostrando o seguinte, você está olhando de um ângulo, eu estou olhando de outro ângulo, a mesma caneta. E o mito da caverna traz muito isso. Pessoas que ficaram a vida inteira vendo a coisa sobre aquele prisma, daquele jeito, com aquele olhar, sobre aquela ótica. Ele não tinha experimentado, né? Aí uma outra pessoa sai, consegue ser libertada e conhece um mundo lindo e volta para chamar os companheiros. E esses companheiros não conseguem nem reconhecer essa pessoa que voltou, porque é uma outra estrutura, é um outro cenário. Então, às vezes, o líder precisa entender isso, né? Que ele vê com os olhos dele e o colaborador vê com outros olhos. Além, obviamente, das diferenças de comportamento. Obviamente. Eu acho que a gente vai... olha, a Cassinha saiu, vamos ver se ela volta. A gente já está quase no finalzinho, né, da live, passou bem rapidinho. Deixa eu visualizar aqui ela para ela voltar. Deixa eu adicionar ela. Vamos ver se ela entra aí agora. Eu separei hoje também uma frase para nós fecharmos. Eu falei, eu estava aguardando você chegar, vendo aqui, mas dizendo que a gente já está no finalzinho. Eu também separei uma frasezinha para a gente fechar. Como? Aurene, seja bem-vinda. No finalzinho aí, mas está valendo. Luiz.
Sim, sim. Então, como estamos? Temos ainda 3 minutinhos, não é isso? 5. 5 minutinhos? O meu ótimo. Vamos mais 5 minutinhos, mas eu vou deixar essa frasezinha aqui para o final. Então, você estava terminando de falar do mito da caverna, de quando, Isso. né, uma pessoa que sai e quando ela volta, aqueles que nem reconhecem mais aquele, né? Só para você não perder o fio aí. E a capacidade que o líder vai ter aí de lidar com a frustração. Ele, Ainda bem que hoje foi só no... Ou ainda bem, viu, Cassinha, que hoje foi só no finalzinho, que a conexão começou a dar é, sinais, né? Como? tá me ouvindo? Ele está coisando um pouquinho, mas estou te ouvindo. Tá. Que o líder precisa perceber que ele vai precisar manter o foco para não desistir do processo e ressignificar a estratégia, né? Eu ia falar quando a conexão caiu que a gente vai precisar destinar uma live para falar de perfil comportamental, porque o Sim, líder vai precisar entender todas as diferenças e como funciona cada pessoa dentro do seu padrão comportamental, para que ele, enquanto líder contemporâneo, possa direcionar a sua atenção para cada padrão. Né? Papel do líder essa condução. A gente sempre dá exemplo em sala, a gente fica dando um monte de spoiler aqui viu, do que a gente faz em sala com essa formação. Mas é bacana que a experiência em sala é outra, tem muita dinâmica, tem muita. O aprendizado é vivo, né? Ele é. Ele é. Vocês conseguem experienciar isso, vocês colocam em prática em sala de aula. Por isso que a gente fala mesmo aqui na live, dá os spoilers mesmo do que acontece. Mas a gente fala em sala de aula que o papel do líder contemporâneo é remover barreiras para os liderados, né? Aquele curling, aquele jogo que os jogadores, dois jogadores saem enxugando o gelo e um outro empurrando uma pecinha para acertar no meio certinho de um círculo, né? O enxugar gelo é que vai fazer a diferença se esse jogador vai acertar ou não a peça lá no meio. Então, assim, quem enxuga o gelo no processo de liderança é o líder. É ele que sai removendo as barreiras, né? E dando estrutura para que o liderado consiga se desenvolver, fazer suas entregas, né? Ser líder não é simples, né? Mas apesar de todo o prazer que confere, ele não é um ato simples. não, a responsabilidade é sua, né? Por isso que é tão sério. Você assumiu a responsabilidade de estar na liderança. E a gente vai imaginar, né, como é isso enquanto pais, enquanto governantes, enquanto qualquer processo de liderança. E aí eu vou, só para terminar, para a gente deixar aí uma deixa para o próximo, que a gente vai falar um pouco também de valores. Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente precisa, e fala de coaching, a gente tem a certeza de que toda vez que a gente tem uma meta, os nossos valores é que vão nos motivar para que a gente possa alcançar uma meta. Então, se os nossos valores forem preservados, e se os valores dos nossos colaboradores forem preservados, a gente consegue também levar essa equipe e alcançar o nosso resultado. Mas aí, quando o seu valor ele é ameaçado, você muda completamente a sua meta. Então, isso também é uma coisa importante da gente saber enquanto líder. Quais são os valores dessa empresa que estão é, é, se a, alinhando com os meus valores? E quais são os valores que estão sendo ameaçados? Então, a partir do momento que a gente sabe o que é que norteia enquanto valores a nossa vida, da nossa equipe, da nossa empresa, ótimo. E aí você vai estranhar quando você fala assim, eu já não estou mais tão engajado. Pode ver que tem um valor seu, ou que mudou de lugar, ou que está sendo ameaçado. E aí você fica entra na dificuldade de poder atingir a sua meta, de se colocar. Teve alguém que perguntou aí mais em cima, Cassinha, o que a gente faz para ter foco? Né?
E aí a gente vai falar também, né, nas nossas lives aí, o que que a gente precisa para ter foco. E acreditem, estabelecer um foco é uma coisa tão pessoal, é uma coisa customizada. Isso vai ter também a ver com o seu valor, né? O seu nível de prioridade vai ter a ver com o seu valor, tem a ver com sua disposição em pagar o preço, né? E para se ter disciplina, você precisa pagar o preço, você vai precisar de repetição mesmo, mas você vai construir sua estratégia de sucesso. Não adianta eu, Cassinha, dizer, ou nenhum gestor. Por isso que é importante ser líder e coach, que é quando você apoia o outro a ele encontrar a estratégia dele de sucesso. Você quer falar alguma coisa para terminar? Spoiler, eu vou dar um spoiler do foco, né? Dar uma dica aqui para poder o pessoal ficar até a live que a gente fala só de manter o foco. Preste atenção ao seu ambiente, né? Preste atenção ao ambiente que você está inserido, preste atenção ao seu redor, né? O ambiente, ele é um fornecedor de gatilhos para tirar o foco, ele é um fornecedor de ferramentas de distração, tá? Então, essa história E de aí a que importância, Cassinha, do que você falou do perfil comportamental. Um foco, para mim, criativa, né, altamente apresentadora, vai ser completamente diferente de como eu vou focar as coisas para uma pessoa que tem um padrão comportamental focado já em resultados. Então, isso também leva em consideração, né? É importante, bem, já bem, né? No finalzinho a gente vai. nos desafiarmos, assim, quebrar alguns paradigmas dessa história de que a pessoa que consegue lidar com tudo e resistir a tudo, ela é focada, né? Normalmente essas pessoas, elas usam a inércia a seu favor, né? Elas não se expõem, elas não ficam medindo força consigo mesmas o tempo inteiro, elas cuidam do ambiente em volta, elas favorecem o ambiente na tomada de decisão. Elas não ficam. Eu brinco muito com a Mulher Maravilha, eu gosto muito da Mulher Maravilha, né? Mas às vezes, e muitas vezes, a Mulher Maravilha tira o uniforme para dormir, né? E aí, obviamente, na hora que a mulher, fazendo uma analogia, uma metáfora, na hora que a Mulher Maravilha tira o uniforme, as portas são reforçadas para aumentar a segurança. Então, essa capacidade que você vai ter, se você é uma pessoa que fica vulnerável com foco, que você se distrai. Vou dar um exemplo para ilustrar. Se você se distrai com o celular, se você se distrai com coisas, né? Você tem que evitar essas coisas, você tem que identificar qual é o gatilho que faz você perder o foco e tratar o gatilho, se livrar desse estímulo. Mas isso é assunto para lá para o final, para a implementação de mudança, né, para a concretização exata, para quando a gente começa a realizar as coisas, e tem muito pano para manga aí, tá? Tá. Eu vou agradecer aqui a oportunidade de estar com você. Eu vou deixar, depois eu vou dizer a frase que eu separei para hoje, né? E depois eu vou colocar no nosso no history aí e no nosso feed também. Então, a gente fecha. Depois Joelma, você que gosta das frases, você que está pelo Insta do líder, compartilha no. vamos fechar. Também gratidão, né, por essa parceria. E eu fico feliz da gente poder estar também fazendo algo novo, diferente. Eu não imaginava, né? E Laurine que bem sabe. E a frase que eu termino hoje, a nossa live, com muita gratidão, é: precisamos necessariamente nos desfazer de algo, a fim de criar algo novo, que servirá à nova fase que viveremos. Sempre. Então, essa frase tem muita simbologia para mim hoje. Precisamos necessariamente nos desfazer de algo a fim de criar algo novo, que servirá à nova fase que viveremos. É isso aí. Gratidão. E na próxima terça-feira estaremos juntos, nos autoconhecendo. E aí vamos dar mais dica. Eduardo não está online mais, mas mais dica de livros. Um beijo, boa noite.
começa a falar um pouquinho de autoconhecimento e autoliderança. Obrigada a todo mundo que esteve com a Beijo, gente bom aí. feriado a todos. Gratidão aos que ficaram conosco na sala. Um beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite.